Olá, eu me chamo Marcos Henrique. Neste vídeo eu gostaria de falar um pouco sobre a minha experiência com as drogas, especificamente a cocaína. Se você é um adicto, um usuário de drogas, especificamente da cocaína, podemos trocar informações. Você pode acessar este telefone que eu vou deixar aqui para entrarmos em contato, para conversarmos a respeito. Você pode me contar da sua experiência agora, e agora eu vou te contar da experiência que eu tive com a cocaína. E conforme diz o título deste vídeo, sobre sobre o meu primeiro contato direto com a cocaína. Se eu bem me recordo, foi em 2006 ou 2007. Eu morava na favela do Jacarezinho, na zona norte do Rio de Janeiro. Eu estava caminhando pela rua Amaro Rangel, rua bem conhecida, bem movimentada pelo número incrível de lojas e variedades, enfim. Se eu bem me recordo, era cerca de entre 7 e 8 horas da noite, eu encontrei um amigo do passado chamado Washington. O Washington, de saudosa lembrança, ele já é desencarnado. Então eu o encontrei num diálogo muito rápido. Eu sugestionei ele para irmos até a boca de fumo, para comprarmos drogas, para usarmos droga. O Washington e eu fazemos parte do mesmo conjunto jovem da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, conjunto denominado Louvores Celestes. Eu já era conhecido que antes dele entrar na igreja, ele já tivera um problema com a droga, especificamente a cocaína. Ele tinha passado por algumas casas de recuperação, enfim. Eu conheci na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, conhecida como Prainha, ali na Dom Helder Câmara, antiga avenida suburbana. Enfim, quando eu o vi naquela noite, eu sabia, né, que ele já não estava na igreja, assim como eu não estava. E eu sabia que ele tinha ainda um envolvimento com a droga. Eu sugestionei ele para irmos até a boca de fumo e comprarmos drogas para usar. Ele prontamente aceitou. Fomos até a boca de fumo, compramos droga, fomos para um barzinho ali no Largo do Estuba, um lugar muito conhecido dentro da favela do Jacarezinho. Pedimos uma cerveja, começamos a conversar. Ele achou no caminho um pacote de maconha no chão. Então ele fumou maconha e eu fui me arriscar, eu fui me aventurar a usar cocaína. Esse foi o meu primeiro contato. Obviamente que eu passei mal, ele me levou até em casa. Enfim. Esse foi o meu primeiro contato direto com a cocaína. A partir daí, ocasionalmente eu passei a usar, sem a companhia dele, e me envolvi num caminho tenebroso, infeliz. Para ser sincero, se eu soubesse que se eu tivesse um vislumbre do resultado, certamente eu não teria feito tal coisa. Era como se houvesse uma ira dentro de mim, uma raiva inconsciente. Ela existia, mas eu mesmo não a percebia. Era como se eu tivesse raiva, ódio, alguma mágoa, alguma coisa assim. Obviamente que naquele tempo toda a minha mágoa era direcionado, não tenho certeza se a igreja ou se o tempo que eu passei na igreja, ou se que o tempo que eu passei na igreja não foi suficiente para me preparar para o mundo. Eu chego a acreditar que eu passei o tempo todo na igreja, pouco mais de 10 anos, me preparando para ser evangélico, para ser assembleano, para me adequar
às doutrinações, aos ensinos, a ser um excelente assembleano, e na verdade eu fui. Talvez quando eu lembrava disso, porque na igreja eu era capaz de vestir a camisa, era completamente trabalhador, ativo. Mas sabe, eu saí da igreja e não ficou nada, absolutamente nada, então tudo foi uma grande ilusão. E eu acho que eu tinha uma mágoa da igreja, mágoa da família, mágoa de pessoas, e não sabia lidar com essa mágoa. Obviamente que tem a ver com o meu tempo de criança, o meu relacionamento com meus pais. Os meus pais viviam em conflitos, eram violentos, enfim. Mas o que eu quero terminar esse vídeo só lembrando que houve uma razão para eu fazer isso, que na época eu não tinha muito conhecimento. Eu acho que eu tinha uma mágoa dentro de mim. Havia um sentimento de autodestruição, de autoflagelo, algo assim. É como se houvesse uma rebeldia, uma ira, e eu quisesse extravasar, porém contra mim mesmo. Um auto-vilipêndio, alguma coisa assim. Eu farei outros vídeos com essa temática sobre o meu envolvimento com a droga ilícita, especificamente a cocaína, que foi a droga que eu utilizei para me prejudicar intencionalmente. Não posso afirmar, categoricamente eu não posso afirmar que todas as vezes que eu usei cocaína, que foi um momento maravilhoso, foi um momento de entretenimento. Não exatamente essa palavra que geralmente usam, de forma recreativa. Esta é a palavra. Esta é a palavra. Geralmente associado à maconha. Pessoas que fumam maconha de forma... Esqueci de novo a palavra, enfim. Mas nunca foi um momento de alegria. Sempre, sempre. Eu calculo aí uns 10 anos, assim, porque houve muitos ciclos. Muitos ciclos. E todas as vezes que eu procurava cocaína era porque eu estava imerso em depressão, em profunda solidão e etc. Então houveram muitos ciclos que eu faço uma conta assim por alto, dá uns 10 anos investidos, não exatamente na cocaína, porque era só o ponto mais alto. Havia muitas infelicidades anteriores. A cocaína é só o ponto mais alto, só isso. Então foi em 2006, em 2007, o meu primeiro contato direto com a cocaína. E lembrar o querido Washington aqui, que com o tempo procurou também algumas instituições para auxiliá-lo. Não conseguiu, e com o tempo ele veio a óbito, não somente por causa da cocaína, mas por causa da bebida, enfim. Eu prometo, eu vou tentar retornar aqui numa próxima vez para falarmos um pouco mais sobre isso, tá bom? Se você quiser entrar em contato, bater um papo, dialogar, apenas isso. Eu vou deixar disponível aqui um telefone para conversarmos. Tudo bem? Você está bem? Eu vejo você assim. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.